Bom dia, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre os seres vivos e o meio ambiente. Abaixo temos também o link que fala um pouco da Mata Atlântica, o que aconteceu com a Mata Atlântica, okay? Para vocês acessarem e entenderem e conhecerem um pouco mais da história desse ambiente que nós temos no Brasil. Seres vivos e o ambiente. A variedade de seres vivos existentes no nosso planeta Terra é imensa. Cachorros, borboletas, peixes, vegetais, minhocas e cogumelos. Eles vivem em diferentes ambientes e se relacionam entre si com o meio em que vivem. Os seres vivos possuem características em comum. O corpo de todos os seres vivos é formado por pequenas unidades de manutenção da vida, as células. Outra característica comum aos seres vivos é que todos passam pelas mesmas fases da vida. Nascem, crescem, podem se reproduzir, envelhecem e morrem. E é o que nós vamos ver nessa ilustração aqui, né? Então, nós temos aí o reino vegetal, o reino animal, né? E os seres humanos, que está inserido dentro do reino animal. Então, todos esses seres nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. A morte faz parte do ciclo vital, das fases da vida. Então, nós estamos vendo aqui um bebê e o seu crescimento, amadurecimento e envelhecimento. Os ambientes naturais de nossa cidade. A cidade do Rio de Janeiro é conhecida mundialmente por suas paisagens naturais belíssimas, daí ser chamada de cidade maravilhosa. Precisamos conhecê-la. A Mata Atlântica, uma dessas belezas naturais, inclui um conjunto bastante rico de floresta, manguezal e restinga. Então, nós estamos vendo aqui na ilustração, né, a Mata Atlântica. Então, ela é composta por floresta, manguezal e restinga. Todos esses biomas aqui, né, esses ambientes aqui mencionados, eles estão presentes na cidade do Rio de Janeiro. Nós temos floresta na cidade do Rio de Janeiro, temos manguezal na cidade do Rio de Janeiro e temos áreas de restinga também na cidade do Rio de Janeiro. A Floresta da Tijuca faz parte também da Mata Atlântica. Na Mata Atlântica, encontramos uma grande diversidade de animais e vegetais. É muito importante preservar esses ambientes naturais, que são os ecossistemas. Então, há uma grande diversidade de animais e vegetais aqui na Lagoa de Jacarepaguá. Podemos ver jacarés, capivaras e outros animais típicos do ecossistema de Mata Atlântica. Temos também na cidade do Rio de Janeiro as restingas, temos o parque, acho que é Chico Mendes, aqui no Recreio, que pode ser visitado, se eu não me engano, eu esqueci o nome, eu vou pesquisar e depois eu passo para vocês lá na nossa sala de aula. Então, nós na nossa região aqui de Zona Oeste, nós temos aqui o maciço da Pedra Branca, que é o Parque Estadual da Pedra Branca, a Serra de Marapicu, que é conhecida como Serra do Mendanha, alguns remanescentes de Mata Atlântica. E lá no centro do Rio, nós temos lá a região, na Zona Norte, a região da Tijuca, onde é o Parque Estadual da Tijuca. Uma curiosidade a respeito do Parque Estadual da Tijuca é que ele foi reflorestado no tempo do Império pelo imperador na época, o príncipe regente da época. Ele era ali naquela região da Tijuca, era uma fazenda de produção de café,
Então, lá naquele tempo, naquela época, se eu não me engano, foi Dom Pedro II, ele já estudava botânica, era um príncipe regente bem culto, já tinha essa preocupação com o meio ambiente lá em 1800, no tempo em que ele viveu, e ele comprou aquela fazenda da Tijuca e mandou reflorestar com árvores nativas da Mata Atlântica, vindo da região serrana do estado do Rio de Janeiro. A cidade e também todo o estado do Rio de Janeiro estão completamente inseridos na Mata Atlântica. Conheceremos ecossistemas como restingas, manguezais, campos de altitude e um grande conjunto de formações florestais. Os maiores exemplos da Mata Atlântica na cidade são as unidades de conservação do Parque Nacional da Tijuca e o Parque Estadual da Pedra Branca. O Parque Tijucano é considerado a maior floresta urbana do mundo, floresta dentro da cidade. Você precisa conhecê-la. Já conhece? Que maravilha! Então, nós estamos vendo aqui no mapa, né, na representação desse mapa aqui, a Mata Atlântica em si, ela começa no extremo nordeste do Brasil, vai até lá no sul do Brasil, né, pega um pouco aqui para dentro do centro-oeste. E temos aqui uma foto, uma fotografia de uma cachoeira na floresta da Tijuca. O ser vivo é chamado de fator biótico. Já os outros componentes dessa região que exercem influência sobre os seres vivos, como a água e o ar, por exemplo, são chamados de fatores abióticos. Quando fatores bióticos e fatores abióticos estão reunidos em uma determinada região, está formado um ecossistema. Nos ecossistemas, ocorre a interação entre elementos vivos, que são fatores abióticos, e não vivos, fatores abióticos. A imagem desta página corresponde ao ecossistema da Floresta da Tijuca. Nele, encontramos cachoeiras, rochas e uma rica vegetação. Então, a imagem mostrada anterior, onde mostra a representação da Mata Atlântica no mapa do Brasil, e a representação de uma cachoeira da Mata Atlântica apresenta todo um ecossistema. É bom ressaltar e lembrar que a Mata Atlântica ela começa lá no extremo nordeste. Se eu não estou enganado, é Ceará, Maranhão, um desses estados lá do Nordeste. E vem até aqui no sul do Brasil, entrando um pouquinho para dentro da região centro-oeste do nosso país. Estamos vendo aqui nessa representação a Mata Atlântica, com a cobertura original e a vegetação remanescente da Mata Atlântica. Hoje, nós temos apenas 7% da região de Mata Atlântica preservada. Esse bioma ocupava uma área de 1.110.102 km² e correspondia a 15% do território nacional, mas hoje restam apenas 12,5% da floresta, que existia originalmente. É constituída principalmente por mata ao longo da costa litorânea, que vai do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. A Mata Atlântica passa pelos territórios dos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e parte dos territórios do estado de Alagoas, Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo e Sergipe. A Mata Atlântica apresenta uma variedade de formações, engloba um diversificado conjunto de ecossistemas florestais com estruturas e composições florísticas bastante diferenciadas, acompanhando as características climáticas da região onde ocorre. Cerca de 70% da população brasileira vive no território da Mata Atlântica.
As nascentes e mananciais abastecem as cidades, sendo um dos fatores que tem contribuído com os problemas de crise hídrica associado à escassez e ao desperdício, à má utilização da água e ao desmatamento e à poluição. A biodiversidade da Mata Atlântica é semelhante à da Amazônica. Os animais mais conhecidos da Mata Atlântica são o mico-leão dourado, a onça-pintada, o bicho preguiça e a capivara. Vamos aqui um pouquinho da história da Mata Atlântica, vamos ler aqui um texto para a gente enriquecer e entender um pouco melhor esse bioma e essa região de mata do nosso país. Logo em seguida ao descobrimento, grande parte da vegetação da Mata Atlântica foi destruída devido à exploração intensiva e descoordenada da floresta. O pau-brasil foi o principal alvo de extração e exportação dos exploradores que colonizaram a região e hoje está quase extinto. O primeiro contato comercial para a exploração do pau-brasil foi em 1502 e levou o Brasil a ser conhecido como Terra Brasilis, ligando o nome do país à exploração desta madeira avermelhada como brasa. Outras madeiras de valor também foram exploradas até a extinção, como por exemplo tapinhoã, sucupira, canela, canjarana, jacarandá, araribá, pequi, genipaparana, peroba, urucana e vinhático. Os relatos antigos falam de uma floresta densa aparentemente intocada, apesar de ser habitada por vários povos indígenas com populações numerosas. No Nordeste brasileiro, a extensão foi quase total, o que agravou as condições de sobrevivência da população, causando fome, miséria e um êxodo rural comparado às regiões mais pobres do mundo. Seguindo a derrubada da mata, vieram as plantações de cana-de-açúcar, mas ao sul, na região sudeste, foi a cultura do café a principal responsável pela destruição em massa da vegetação nativa. Mas na região sul, a exploração predatória da Mata Atlântica devastou o ecossistema das florestas das araucárias, devido ao valor comercial da madeira pinho extraída do pinheiro do Paraná. Além da exploração predatória dos recursos florestais, houve também um significativo comércio de exploração de couros e peles de animais. Hoje, praticamente 90% da Mata Atlântica, em toda a extensão territorial, está totalmente destruída. É a segunda floresta mais ameaçada de extinção do mundo. Esse ritmo de desmatamento é 2,5 vezes superior ao encontrado na Amazônia no mesmo período. As características da Mata Atlântica. As áreas de domínio, cuja vegetação clímax era a formação vegetal, abrangiam ou parcialmente 17 estados, conforme mostrado em uma tabela onde eu vou estar lendo para vocês. Mata Atlântica em 1500. Estado: Alagoas, 53%, Bahia, 33%, Ceará, 3%, Espírito Santo, 100%, Goiás, 3%, Mato Grosso do Sul, 18%, Minas Gerais, 46%, Paraíba, 12%, Paraná, 98%, Pernambuco, 18%, Piauí, 9%, Rio de Janeiro, 100%, Rio Grande do Norte, 6%, Rio Grande do Sul, 48%, Santa Catarina, 100%, São Paulo, 68% e Sergipe, 54%. Então, pessoal, nós temos aqui um pouco da história da Mata Atlântica, um pouco de conhecimento em ciências, apesar de ter um pouco de história dentro disso aí, né? Eu vou copiar o link desse texto que eu li para vocês terem mais informações com relação à Mata Atlântica. Então, vamos lá aqui no Atlas Remanescentes da Mata Atlântica no estado do Rio de Janeiro. Tá? Nós temos aqui SOS Mata Atlântica, Viva a Mata Atlântica. Foi da onde eu retirei essa fotografia. Então, nós estamos vendo um mapa do estado do Rio de Janeiro e o que resta de Mata Atlântica
no estado do Rio de Janeiro, né? A região aqui da Costa Verde, né, ainda está bem preservada a Mata Atlântica, mas quando você entra lá para o litoral, né, você vê aqui poucos remanescentes. A região serrana que eu comentei no slide anterior é essa aqui, ó, que pega daqui, e nós vemos essa cadeia de montanha aqui, né, serrana, que compreende a região serrana até lá em Resende, em divisa com o estado de São Paulo. Nós percebemos aqui a Baía de Guanabara, aqui a Baía de Sepetiba. Se prestarmos atenção aqui na nossa região, entre Sepetiba e Santa Cruz, poucos remanescentes da Mata Atlântica. Aqui a Floresta da Tijuca, aqui o Parque Estadual da Pedra Branca, aqui a Serra de Marapicu, ali em Campo Grande, a Serra do Mendanha, e nós vemos aqui poucas regiões florestadas. Então isso aqui, rosa e verde, é mar de concreto, pessoal. Então, olha só, verde é o remanescente florestal de Mata Atlântica. Aqui está em quilômetros, eu acho que é hectares, né? Marrom são as restingas, né? O laranja aqui são os mangues, verde claro é a vegetação natural, e verde escuro é vegetação natural, e verde claro são áreas naturais não florestadas. Tá? Então, nós temos uma extensa área não florestada. Né? Nós deveríamos tomar um cuidado, a conscientização, aí a gente não fala só do governo, mas cada cidadão tem essa responsabilidade em preservar o ambiente, porque se continuarmos dessa maneira, o Brasil, o Rio de Janeiro, vai se tornar um deserto, né? Vai ser um verdadeiro deserto. E a natureza, ela tem uma coisa interessante. Eu observo que a natureza ela se renova. A gente presta atenção numa queimada, né? Há uma queimada numa floresta, aí destrói tudo, destrói árvore, aquela matança. Pouco tempo depois, a natureza começa a se renovar, começa a se recompor. Então, se nós deixarmos nossa cidade e passarmos aqui 1 ano, 10 anos, 20 anos sem habitar, quando voltarmos, vamos dar um exemplo de 100 anos, quando voltássemos aqui em 100 anos, a natureza teria ocupado todos os espaços que originalmente eram delas. Tanto os elementos vivos quanto os elementos não vivos são importantes para que haja um equilíbrio ambiental. Agora complete os quadros: fatores bióticos e fatores abióticos. Então, pessoal, vocês vão dividir aqui nesse quadro os fatores, escrever quais são os fatores bióticos e os fatores abióticos para que haja um ecossistema. Ok? Então, a partir daqui, nós estamos nos despedindo do nosso bate-papo de hoje e que vocês consigam entender e enriquecer os estudos de vocês com essa aula de hoje. Fiquem todos bem, use máscara e se cuidem.